Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma semana reunidos para a gente poder falar mais um pouco sobre a nossa aula de análise e elaboração de projetos. Nas últimas aulas, a gente conversou bastante, tanto na questão da qualidade do projeto, de como o nosso projeto precisa ter e manter uma qualidade, quanto sobre comunicar o que a gente pretende fazer dentro desse projeto, para que ele saia com qualidade. Essa comunicação ela deve ser feita de maneira eficaz. Contanto que isso a gente conversou bastante nas nossas duas últimas aulas sobre essa parte de comunicar dentro do projeto. Então, a gente entendeu que é a importância de comunicar com as pessoas que são as partes interessadas, tanto diretamente como indiretamente do nosso projeto, para que essas pessoas entendam o que a gente precisa fazer no projeto, né? Então, já que você precisa montar e desenvolver um projeto, você como gerente de projeto, você precisa desenvolver toda a base desse projeto e você precisa de pessoas para auxiliar. Dificilmente você vai conseguir fazer esse projeto sozinho, certo? Você não vai para todas as etapas e todas as fases desse projeto, possivelmente vai ter uma pessoa no qual você tenha que se comunicar, seja ela diretamente ligada ou não. Pode ser que você faça o projeto em si sozinho, mas você precisa apresentar para alguém esse projeto, como a gente vem falando bastante sobre o TCC. Ou até que você produza algum produto e você desenvolva o projeto desse produto, mas você precisa vendê-lo, correto? E se você for vender esse produto, você também precisa comunicar. Então, o nosso projeto, basicamente, o que nós viemos falando para que a gente consiga alcançar a qualidade através das ferramentas e até a questão de ter bases na ISO, né, que são as indicações e as bases que a gente tem para trazer qualidade dentro de um projeto, nós temos também que saber comunicar bem. Na aula de hoje, como a gente já vem falando bastante sobre todas as etapas, a gente vai finalizar falando sobre a aquisição do projeto. Então, a gente precisa comprar, certo? Basicamente é isso. Dentro do projeto, vai ser necessário fazer algumas aquisições. Vai ser necessário você comprar e negociar algumas coisas, ou alguns produtos, matéria-prima, situações em si, negociar prazos, né? Então, a gente vai entender hoje como vai ser feita essa aquisição dentro do projeto, como que eu consigo negociar e quem são as principais partes interessadas dentro da aquisição de um projeto, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente consiga discutir melhor sobre isso. Então, vamos lá. Então, hoje nós estamos na nossa aula número 21 de elaboração e análise de projetos. Então, a gente vai ver como que gerenciamos essa etapa de aquisições do projeto. Então, se a gente for lembrar lá das nossas primeiras aulas, então a gente conheceu todas as etapas, desde a estruturação, análise de custos, a execução, antes até da execução do projeto. Agora a gente vai cair na parte de aquisição. A gente precisa entender como que é feita essa parte de gerenciar a aquisição de um projeto, certo? Então, vamos lá. Então, o gerenciamento das aquisições do projeto, ele vai incluir os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. Ou seja, a gente se comunicou muito com quem está envolvido diretamente com o nosso projeto, certo? Quem que vai efetuar cada etapa do meu projeto? Quem são as pessoas que vão estar diretamente ligadas com o meu projeto? Então, nós nos comunicamos internamente, tanto com a nossa empresa ou com as pessoas envolvidas direto. Agora, nós vamos se comunicar quem vai estar ligado aos resultados externos à equipe do projeto. Basicamente, as pessoas que estão envolvidas nessa parte de comprar ou adquirir algum produto ou serviço necessário para o nosso projeto. Então, a organização pode ser tanto o comprador quanto o vendedor dos produtos e serviços ou o resultado dos projetos. O gerenciamento das aquisições do projeto, ele vai abranger os processos de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. Então, basicamente, dentro do projeto, nós vamos
precisar comprar, adquirir, alugar algum produto ou serviço, ou um prestador de serviço que serão necessários para a execução desse projeto, correto? Vamos estar em contato, então, tanto com o comprador, quanto com o vendedor, porque você pode ser o gerente desse projeto, mas você ter uma pessoa específica somente para compras, né? Tem muitas empresas que têm um setor específico para essa parte de negociação e desse contato externo. Então, você, como gerente de projetos, pode estar envolvido tanto diretamente com o vendedor, quanto com o comprador, que vai ser essa pessoa responsável para estar efetuando as compras. E, basicamente, o que precisa também ser entendido nessa parte de aquisição é a questão dos contratos e pedidos de compras. Por quê? A gente vai precisar entender o que está incluído nesse contrato, o que esse contrato vai estar oferecendo para a empresa que está adquirindo esse produto e serviço, e principalmente mais uma etapa muito importante que a gente viu, que é a administração do tempo. Vai ser entregue no tempo necessário? Então, essa etapa de aquisição, de negociação, que envolve também a comunicação, que a gente falou, vai ser muito importante para que o nosso projeto não ocorra nenhum risco, nenhum problema dentro do nosso projeto. Então, o gerenciamento das aquisições do projeto também inclui a administração de todos os contratos emitidos por uma organização externa ao comprador, que está adquirindo os resultados do projeto da organização executora, que é o fornecedor. E a administração das obrigações contratuais atribuídas à equipe do projeto pelo contrato. Então, dentro desse contrato vai estar tanto a função do comprador, quanto de quem está vendendo esse produto ou serviço. Então, note que é muito importante, sim, o setor de compras, bem como gerenciar as aquisições desse projeto. Dentro dessas etapas, a gente vai ter a parte de planejar gerenciamento das aquisições, que é o processo de documentação das decisões de compra do projeto, especificando a abordagem e identificando os fornecedores em potenciais. Por quê? Se a gente consegue planejar antes quais vão ser as etapas quais vão ser as etapas de aquisição, como que vai estar sendo feita essa compra, vai ser mais fácil da gente identificar os potenciais compradores, prazos vão ser negociados melhores, principalmente os preços. Então, quando você consegue organizar, planejar antes, vai ser mais fácil você conduzir as aquisições, que é o processo de obter as respostas de um fornecedor, ou a seleção de um fornecedor e a adjunção de um contrato. Então, para que essa condução seja feita da melhor maneira, é muito importante que a gente planeja as aquisições. Note que, quando a gente fala dessa parte de aquisição, de selecionar o fornecedor, é saber se ele realmente vai atender as atribuições necessárias para que o andamento do projeto em si seja executado da melhor forma possível. Então, pense, lembra do nosso antigo exemplo lá de pintar a sala, que vocês planejaram tudo sobre printar. Então, vocês fizeram as atividades sequenciais, de quais são as atividades necessárias, vocês fizeram a parte de custo necessário envolvido, vocês fizeram orçamento, gerenciamento da qualidade, e na hora de fazer a aquisição do projeto, vocês não encontraram um fornecedor que vão atender sua necessidade. Então, se você não tem um fornecedor que atenda a necessidade, provavelmente pode furar tanto a parte de custo, quanto a parte do tempo. Então, essa parte de aquisição impacta diretamente em outras partes do meu projeto. Então, está tudo interligado, principalmente esse setor de aquisição. Controlar as aquisições. O processo de gerenciamento das relações de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realização de mudanças e correções de contratos conforme necessário. Então, se no meio da condução houve alguma coisa que precisa ser melhorada, que precisa ser mudado, né, para que nas próximas vezes que esse projeto for executado, esse tipo de risco, esse tipo de problema não volta a ocorrer. Então, dentro da parte de controlar as aquisições, é possível fazer esse tipo de mudança. E encerrar as aquisições. Então, é o processo de finalizar cada uma das aquisições dos projetos. Ou seja, se realmente você finalizar, você tendo um contato desse fornecedor, você tendo o cadastro dele, você tendo uma pessoa dentro dessa empresa que te fornece, que seja um contato principal.
Então, você vai ter todas as etapas. Então, desde planejar, conduzir, controlar, até encerrar as aquisições. Então, os processos de gerenciamento das aquisições do projeto vai envolver os acordos, incluindo contratos, que são documentos legais entre um comprador e um fornecedor. Então, esses contratos, esses que vão estar envolvidos, ele pode ser legal ou ele pode ser informal. Então, esses documentos vão ser muito importantes dentro da condução do projeto, do processo de aquisição de um projeto. Um contrato ele vai representar um acordo mútuo que vai obrigar o fornecedor a oferecer algo de valor. Por exemplo, produto, serviço ou resultados especificados. E vai obrigar o comprador a oferecer uma compensação monetária ou outro tipo. Então, dentro do contrato, basicamente, né, a gente até comentou um pouco antes aqui com a Anne, questão dessa parte contábil, dentro de uma nota fiscal vai estar dizendo a data que foi emitida essa nota, que é um exemplo de contrato, certo? A data do pagamento do produto, quais produtos serão entregues, como vai ser entregue esse produto, certo? Então, ele vai mostrar as obrigações e os deveres de ambas as partes. Isso vale para uma nota fiscal e vale também para um outro tipo de contrato que pode ser feito. O acordo pode ser simples ou complexo, e pode refletir a simplicidade ou complexidade dos resultados e do esforço necessário. Um contrato de aquisição inclui termos e condições e pode incorporar outros itens especificados relativos ao que o fornecedor deve realizar ou fornecer. Então, a equipe de gerenciamento do projeto, ela é responsável por assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo tempo, cumpra as políticas de aquisição da organização. Tem muitas empresas que já possuem um tipo de política de aquisição de projetos. Então, suponha que vocês entrem numa empresa como gerente de projetos e essa empresa já está em andamento, se faz necessário, dentro da comunicação, né, com a empresa, entender se ela tem algum tipo de política de aquisição. Tem muitas empresas, por exemplo, eu vou citar do nosso dia a dia aqui, para adquirir de um fornecedor é necessário que ele tenha algum tipo de ISO, algum tipo de norma a se seguir, certo? Então, suponha que é uma empresa de alimentos, então não é qualquer tipo de rótulo que essa empresa de alimentos adquire. Então, ela precisa que tenha algum tipo de uma ISO específica que vai demonstrar que esse rótulo que ela está colocando no produto dela, ele é limpo o suficiente porque vai ter contato com o produto, certo? Então, é um tipo de, vamos dizer, necessidade dessa empresa. Então, se você entra numa empresa dessa, é importante saber quais tipos de fornecedor você vai selecionar. E isso vai encaixar basicamente na parte de planejamento da aquisição. Então, se faz necessário tanto você entender quais são as especificidades de cada empresa e entender também quais são os processos dela, dessa parte de adquirir produto. Então, dependendo da área de aplicação, o fornecedor pode ser referido como contratante, subcontratante, vendedor, prestador de serviços ou fornecedor. Então, ele pode se enquadrar em vários tipos de segmentos de aquisição, né? Pode se aplicar ao fornecedor. E dependendo da posição do comprador no ciclo de aquisição do projeto, o comprador pode ser chamado de cliente, porque ele é o contratante principal. E ele é o contratante da organização compradora, que vai ser solicitante do serviço ou o comprador. Então, a figura do comprador em si, ele vai ser o cliente de outra empresa. Concorda comigo? Por quê? Porque ele está comprando um produto ou uma prestação de serviço de uma empresa terceira. Então, ele também é cliente e, ao mesmo tempo, comprador. Então, perdão. O fornecedor pode ser visto durante o ciclo de vida do contrato, primeiro como um licitante, depois como a fonte selecionada e, finalmente, como fornecedor ou vendedor do contrato. Se a aquisição não for somente de materiais de prateleira, mercadorias ou produtos comuns, o fornecedor geralmente gerenciar o trabalho como um projeto. Então, caso que esse produto, vamos dizer, a ser oferecido ou esse serviço a ser prestado, não é uma coisa que você vai lá e compra, pronta, entendeu? Vamos dizer, como uma caixa de leite.
por exemplo, que você vai no mercado, você sabe que você vai ser um cliente dessa indústria de leite e você vai estar consumindo esse produto. Você vai lá na prateleira e pega. Outros produtos que devem ser fabricados especificamente por alguma situação, ele vai ser diferente, tanto na parte de que você for comprar esse produto, quanto na parte de negociar e no contrato, que deve estar exatamente conforme o especificado. Isso vale muito para a máquina. Então, suponha que você precisa de uma máquina que vá cortar certinhos as caixas de leite. Suponha que você precisa de uma máquina dessa. E que você tem uma medida específica para essa caixa de leite. Então, seria necessário fabricar uma máquina específica. Então, imagine que tipo de contrato que não deve ser feito, certo? Então, essa é a importância da gente perceber da aquisição e você saber a diferença de um produto para o outro que vai ser comprado. Então, o comprador torna-se cliente e, portanto, é uma parte interessada principal do projeto para o fornecedor. Ou seja, então, quem está comprando o produto, ou quem está adquirindo, que é o comprador, ele vai ser uma parte interessada dentro do projeto, e é uma parte importante. A equipe de gerenciamento de projetos do fornecedor preocupa-se com todos os processos de gerenciamento de projetos, não somente com os relativos a essa área de conhecimento. Então, ele vai estar envolvido em todas as áreas e precisa ter, vamos dizer, o conhecimento de todas as etapas do projeto. Então, a figura do comprador é muito importante para isso. Os termos e condições do contrato se tornam entradas principais para muitos dos processos de gerenciamento do fornecedor. O contrato pode realmente conter as entradas, por exemplo, os resultados mais importantes, marcos principais, objetivos de custos, então o contrato pode ter tudo isso, ou pode limitar as opções da equipe de projeto, que, por exemplo, é a aprovação do comprador para as decisões referentes ao preenchimento de vagas, muitas vezes é necessário em projetos de concepção, ou seja, o comprador ele precisa saber tanto das partes que são as entradas, que são necessárias você saber o preço, os custos, os objetivos daquele produto, como também se ele pode ou não tomar algum tipo de decisão em relação à compra ou aquele tipo de produto que está sendo produzido para a empresa. Então, quando a gente fala em planejar o gerenciamento das aquisições, dentro de tudo isso que a gente analisou até agora, seria o processo de documentar as decisões de compra do projeto, certo? Especificando a abordagem e identificando os fornecedores em potencial. Então, o principal benefício desse processo é que ele determina se deve adquirir ou não um apoio externo. E, se for o caso, o que adquirir vamos dizer, externo à empresa. Como fazer a aquisição, a quantidade necessária e quando efetuar a aquisição. Quando a gente fala dessa parte de aquisição, a gente pode cair até na questão do estoque zero. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Tem muitas empresas que trabalham com estoque mínimo de produtos. Outras empresas não. Outras empresas preferem trabalhar com estoque maior de produtos, ter um setor específico de estoque, para que nesse momento, faltou algum tipo de produto ou esteja acabando, sabe a hora exatamente de comprar novamente. E o controle disso também tem que ser grande, tanto para o estoque mínimo quanto para um estoque grande, podemos dizer assim. Então, precisa se controlar as entradas e saídas desse estoque para que possa ser feitas as aquisições. Então, quando você planeja a aquisição do projeto, acaba impactando também em como a empresa pretende trabalhar com o estoque. O que ela pretende? O estoque vai ser para dias, vai ser para meses, vai ser para uma quantidade específica de produto. Então, para planejar a aquisição, é preciso saber qual o perfil da empresa e o que ela pretende trabalhar. Então, o processo de planejar o gerenciamento das aquisições vai identificar também as necessidades dos projetos que podem ou devem ser melhor atendidas com a aquisição de produtos, serviços ou resultados fora da organização do projeto, em comparação com as necessidades do projeto, que podem ser efetuadas pela equipe. Então, planejar ele deve ir de encontro tanto com a equipe interna, né, que vai analisar quais são as necessidades do projeto, quanto o nosso público externo, que são os fornecedores que vão estar oferecendo a minha necessidade. Quando o projeto obtém os produtos e serviços e resultados necessários ao seu desempenho, fora da organização executora, os processos de planejar e gerenciamento das aquisições
até encerrar as suas aquisições são realizadas para cada item a ser adquirido. Então, basicamente, o planejar é você colocar realmente aquilo que precisa ser executado no papel, dentro da especificidade de cada empresa. Conduzir as aquisições é o processo de você realmente fazer a compra, comprar mesmo aquilo que for necessário. Então, é um processo de obter as respostas de fornecedores, da seleção de fornecedor e a adjunção de cada contrato. O principal benefício desse processo é promover o alinhamento das expectativas internas com as externas, das partes interessadas através dos acordos estabelecidos. Então, o acordo é para que sirva de base com aquilo que com aquela expectativa inicial estabelecida, ou bem como sobre aqueles produtos que se desejam comprar, ele deve estar no contrato e esse contrato deve atender às expectativas de quem está comprando, certo? E o pagamento monetário vai atender às expectativas de quem está oferecendo o produto. Durante o processo de conduzir as aquisições, a equipe receberá licitações ou propostas e aplicará critérios de seleção previamente definidos para escolher um ou mais fornecedores qualificados para realizar o trabalho e aceitáveis como fornecedores, ou seja, é necessário também entender se aquele fornecedor está te dando o melhor preço, se dentro desse preço está sendo da qualidade necessária, e se ele vai principalmente entregar dentro do prazo necessário para que você conduza todo o seu projeto. Nos itens de aquisições, um dos mais importantes é o processo geral de solicitação de respostas dos fornecedores e avaliação dessas respostas, que pode ser repetido. Uma avaliação mais detalhada poderá, então, ser realizada de acordo com um documento de requisito mais específico e abrangente, solicitado ao fornecedor em uma lista resumida. Então, se você consegue planejar o que você precisa, na hora de adquirir, você já tem aquilo realmente que você precisa. Então, uma listagem de acordo com a necessidade para atender o seu produto ou serviço, que você vai oferecer posteriormente dentro do seu projeto. E, finalmente, então, eu consegui planejar, eu conduzi as minhas aquisições, depois que realmente se executou, que você comprou, que cumpriu esse projeto, é o momento de controlar essa aquisição. Então, é o processo de gerenciamento das relações de aquisição, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudança e correções dos contratos, conforme for necessário. Então, se for necessário alguma mudança, alguma correção, você ter um fornecedor extra, por exemplo, dentro desse momento de aquisição, você achou um fornecedor perfeito, porém, esse fornecedor te atrasou e extrapolou o seu prazo do seu projeto. Torna-se necessário você ter, vamos dizer, um segundo fornecedor, que se ocorrer esse tipo de problema, tem outra pessoa que possa te atender, correto? Para que não fure, vamos dizer, um prazo seu. Então, você pode mudar esse tipo de perfil, esse tipo de necessidade lá no seu planejamento, que é quando você consegue fazer esse controle. Então, o principal benefício desse processo é a garantia de que o desempenho, tanto do fornecedor quanto do comprador, cumprem os requisitos de aquisição, de acordo com os termos e de acordo legal. De acordo com os termos do acordo legal. Então, você conseguir controlar, você consegue ver se ele cumpriu realmente os requisitos necessários à sua empresa, à sua aquisição, e de acordo com aquele documento que foi feito. Tanto o comprador quanto o fornecedor administram um contrato de aquisição com objetivos semelhantes. Cada um precisa assegurar que ambas as partes cumpram suas obrigações contratuais e que seus próprios direitos legais sejam protegidos. Ou seja, em ambas as partes precisa ter essa proteção, precisa ter essa necessidade, certo? Por exemplo, o fornecedor acabou fornecendo tudo que você necessitar. Na hora de você cumprir com sua parte do pagamento, você começa a atrasar, a gerar algum problema interno na sua organização que você não consiga cumprir com sua parte. Então, esse contrato vai ajudar em ambas as partes. Não somente a entrega, mas também com a minha obrigação em relação a esse fornecedor. Em projetos maiores com vários fornecedores, um aspecto fundamental da administração de contratos é gerenciar as interfaces entre os diversos fornecedores. Então, eu acho que aqui a gente pode pensar em um fornecedor que vai estar oferecendo tinta para eu pintar essa sala.
Mas pense que em grandes organizações são necessários vários fornecedores de diversos segmentos e de diversas situações, como a gente viu. Tanto para entregar matéria-prima, um produto em si, ou uma prestação de serviço. A gente nem está falando aqui em terceirização. Imagina uma necessidade se a sua empresa precisa terceirizar algum produto e serviço. Essa empresa de terceirização também é um fornecedor que você está adquirindo, concorda? Ele vai estar prestando um tipo de serviço ou uma terceirização de um serviço que você realmente, que você faz, certo? Se você terceirizar, você podia estar fazendo interna empresa, mas a gente fala que é o custo de oportunidade, né, nós economistas. Dentro do custo de oportunidade, você preferiu terceirizar esse produto, essa prestação de serviço, que poderia ter sido interna. Então, imagina a necessidade de você controlar esses fornecedores e esses contratos e ter planejado da melhor forma possível para que não haja furos mesmo e nenhum tipo de problema. Ok? Deixa eu sair daqui para eu voltar com vocês. Então, pessoal, basicamente, a necessidade de nós sabermos da importância e da necessidade da aquisição ser bem feita é que vai ajudar a gente a entregar o nosso projeto, certo? Então, tudo que a gente conversou, cada parte conversada, elas acabam se interligando à necessidade dela. Porque imagina no momento da aquisição, você vai comprar uma matéria-prima e há diversos fornecedores e você escolhe o fornecedor que é mais caro, certo? Acaba impactando onde? No custo do produto, certo? E lá no teu orçamento que você fez em umas etapas do nosso projeto vai acabar impactando também. Se esse fornecedor não entrega dentro do prazo, vai impactar também na entrega do seu prazo do produto que você esteja estabelecido. Outro exemplo, se não foi feito um acordo correto, se não foi feito entre as partes, se não foi feito um contrato, mesmo que ele seja simples, e o fornecedor não te entrega aquilo que foi combinado, e você vai conversar com ele, não, está entregue. Como que você vai cobrar esse tipo de coisa? Então, o setor de aquisição, como eu disse durante a aula, ele é muito importante e muitas empresas têm um setor só para isso, para cuidar desse tipo de situação, para fazer esse tipo de planejamento e não atrapalhar em nenhuma fase do projeto, certo? E não impactar em nenhuma parte do processo, tanto de planejamento, execução e desenvolvimento, até a entrega do produto ou da prestação de serviço para o fornecedor, certo? Então, note que o comprador, ele vai ser uma parte interessada do nosso projeto, bem como os nossos fornecedores, principalmente. Pensem que o cliente é importante para um projeto, para uma venda, para uma empresa, o cliente é muito importante. Mas para que eu possa entregar esse tipo de produto ou serviço, esse projeto que está tendo para entregar, é necessário que o fornecedor também cumpra a sua parte. Então, se furar alguma parte desse processo, principalmente no de aquisição, dificilmente a gente vai conseguir entregar com a qualidade que a gente pensou. Lembre-se que isso pode ser um risco também para o seu projeto, que foi aquilo que a gente já comentou em outra aula. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente vai ter umas discussões, né? Vamos finalizar tudo isso, vou tirar a dúvida de vocês, e a gente vai voltar um pouquinho em cada etapa nessas nossas aulas de análise de projeto para a gente entender bem como que funciona cada etapa. Ok? Pessoal, muito boa noite e até a próxima aula.